a explicar o conteúdo, aí você me ajuda. Crianças, está registrada a pauta lá no chat, tá? Escola Carroça na Mochila, data de hoje, dia 28/4/2021. A pauta é Revolução Francesa. Eu não sei se eu havia comentado com vocês na última aula, as correções referentes aos nossos conteúdos, apostila inicial, o professor vai lançar lá no Google Sala, tá? Então, hoje eu já lanço lá as correções para que vocês possam acompanhar o conteúdo do último capítulo. Falou sobre a Revolução Industrial. Tanto a correção referente à apostila quanto do CEF. Certo? Crianças, como eu mandei para vocês lá no chat a pauta de hoje, eu vou começar explicando o conteúdo para que vocês possam acompanhar. O professor vai começar na apostila, página 40. Lá na página 40, o tema da nossa aula é Revolução Francesa, conforme a nossa pauta de hoje. Tá? O tema Revolução, como já foi discutido e orientado para vocês em várias ocasiões, a própria denominação do termo corresponde a uma grande transformação. Então, pensar em revolução, automaticamente precisamos entender que houve uma transformação. Como se fosse, porque, na verdade, eles não eram uma colônia, né? Eles já eram independentes. Aí, a associação que faz aqui na página 40 é só para entender que eles ficaram livres do antigo regime, na verdade. Tá? Como se eles estivessem se libertando do antigo regime, que é a ideia da monarquia. Oi, amigo. Hoje em dia tem monarquia? Na França, não. Só na Inglaterra. Na Inglaterra hoje a gente tem presente, mas na França não. Certo? E aí, galerinha, falando a respeito do termo revolução, então remete à ideia de transformação, de mudança, e aí nós temos uma mudança muito marcante nesse processo revolucionário da França, porque é o momento onde há o rompimento do antigo regime. Então, aquilo que nós entendemos como antigo regime, que é justamente a forma de governo onde se centraliza o poder nas mãos do rei, ela acaba se alterando, tá? Então, a gente vai acompanhar todo o processo revolucionário, que foi conturbado, que foi violento, e que foi necessário para que a França, então, pudesse ter algumas alterações. Logo no início, vocês vão entender mais ou menos qual a importância de uma revolução para essa sociedade, tá? Justamente pelo número de pessoas e pelo que eles estavam passando naquele momento. Da monarquia para isso, para a implantação da ideia de uma república, né, de um governo representativo, ou uma tentativa de monarquia constitucional, que respeitasse a Constituição, mas que, na verdade, isso acaba não acontecendo. Crianças, por fim, lá no final, nós vamos entender que todo o processo revolucionário acaba sendo em vão, como eu disse. É um processo, um momento onde vão ocorrer muitas transformações, muitas mudanças, mas que no finalzinho vai entrar um personagem chamado Napoleão Bonaparte, que vai desfazer tudo aquilo que havia sido feito e implantado novamente na monarquia, tá? Ele se declarando como o imperador da França, tá? De Napoleão Bonaparte. E aí a gente consegue entender que todo o processo revolucionário que foi conturbado, que ocorreram situações de violência, acabou sendo desmerecido pela atitude do Napoleão Bonaparte, quando ele implanta medidas para a realização ou criação de um império na França, tá? E aí a ideia de império vem justamente a ideia como se a gente pudesse associar Portugal dominando outros territórios, tá? Então aí o império na França, ele começa a tentar ter o controle e domínio de vários países europeus. É onde isso traz reflexo até para nós aqui no Brasil,
porque nós éramos apenas uma colônia. De repente, quando Napoleão Bonaparte assume o governo, ele cria um probleminha com Portugal, obrigando a família real a vir para o Brasil. Isso tem um reflexo positivo, até porque o Brasil ele vai alcançar um desenvolvimento um pouco maior por conta da necessidade de trazer a família real para o Brasil. Tá? Então, já que eles precisariam vir para o Brasil, houve a necessidade de promover um desenvolvimento. Escolas, faculdades, sistema de comunicação, comércio, então tudo vai melhorando para que possa receber a sociedade de corte, que são as pessoas que convivem com a corte, né, com o rei, e também a família real portuguesa. Tá? Então, esse momento de revolução, a posse de Napoleão, o domínio dele, criando ali um império na França, vai trazer reflexo até mesmo para o nosso país. Tá? E ainda naquele momento era entendido como colônia. Crianças, na página 41, nós conseguimos entender que existem duas situações, dois momentos que vão se fazer necessária a criação da Revolução. Tá? O primeiro deles é a influência do iluminismo, a presença do iluminismo, dos pensamentos voltados para que haja maior participação do povo, para que haja maior comodidade em relação à situação de opressão para com o povo, né? Inclusive existiram até a gente isso no iluminismo, os déspotas esclarecidos, que eram então os reis, né, ou governantes, já tinham uma certa alteração na sua forma de governo, então não era tão opressor. Por meio das informações relacionadas à Revolução, a gente consegue entender que o iluminismo ele traz reflexos para a Revolução Francesa, tá? Inclusive o texto ali, logo no início, ele cita até a importância dessa influência para as 13 colônias. As 13 colônias são os Estados Unidos hoje, tá? Era entendido como as 13 colônias. As 13 colônias, elas vão se tornar independentes por conta do estímulo do conhecimento do iluminismo. A gente vai estudar o processo de dependência também das 13 colônias. Tá? Por que era conhecido? Não, porque eram 13 localidades. Eram 13 localidades ao total. E aí essas localidades eram se juntam, né? E depois o processo de dependência vai se tornar os Estados Unidos. Mas antes era conhecido como as 13 colônias. Além disso, alguns problemas sérios, tá? O reino passava ali por sérios problemas, uma crise financeira muito grande. E esses dois fatores, a crise social associada ao iluminismo, vão gerar a Revolução Francesa. Página 41, nós temos um item lá, organiza as ideias, onde diz o seguinte: a Revolução Francesa foi responsável por acabar com o antigo regime, como disse lá no início, e conduzir a burguesia ao poder. Serviu também de inspiração para a conjuração baiana, que eclodiu no Brasil no ano de 1789. Aí vem a atividade. Número 1. O movimento iluminista defendia o uso da razão e a liberdade de todos os setores da sociedade. Em termos políticos, o que defendiam os filósofos franceses? Vocês fazem ideia? Conseguem lembrar do conteúdo? Eles defendiam o quê? Amanda, você tá bem, Amanda? Da razão. Descarte não é francês? Descarte. Mas e aí, como que a gente associa isso ao conteúdo? Porque a maioria dos franceses eram filósofos. Não, porque aqui não é descarte, a maioria dos filósofos eram franceses. Pessoal de casa, como que vocês poderiam responder essa atividade? Pode. Podem colocar da seguinte forma, até quem está em casa.
Os filósofos iluministas defendiam um governo onde houvesse a participação do povo. Ponto e vírgula. A monarquia moderada isso. Ou a monarquia moderada. Melhor por ou do que, tá? Exercício de... Pessoal de casa, o professor vai mandar lá no chat, tá? Então, atividade página 31, exercício referente à atividade organiza as ideias, e ali vocês têm duas informações que fazem que a gente possa entender o pensamento dos filósofos. Defende um governo onde pudesse ocorrer a participação da população, participação do povo, ou uma monarquia moderada, onde pudesse respeitar ainda assim a vontade do povo ou suas necessidades. Tá? Crianças, logo em seguida nós temos ali uma explicação que faz com que a gente possa entender como estava estruturada a sociedade francesa. Tá? Então, a sociedade francesa ela era dividida em 3 estados, tá? Segmentados, né, ou divididos pelo nascimento. Tá? A partir do nascimento, eles já eram definidos. Então, já havia uma pré-divisão do aspecto social, tá? Dos elementos ligados a essa sociedade. E não apresentava, não dava ideias ou reflexos de que pudesse ocorrer uma mobilidade social. O que é mobilidade social? Hoje eu moro... Isso, mudança. Hoje eu tenho uma condição financeira ruim, precária, aonde eu possa ter até auxílio e ajuda junto à minha família de instituições de caridade, onde vão fazer doações de cesta básica, apoio, né, ou até mesmo o próprio governo federal, onde eu possa receber até uma contribuição, por exemplo, Bolsa Família, tá? Isso, Bolsa Família. E aí, o que acontece? Hoje eu tenho a possibilidade de estudar, trabalhar, me esforçar para que eu possa fazer essa mobilidade, para que eu possa ter essa alteração social, tá? Aqui, para a Revolução Francesa, não há mobilidade social. Era muito difícil, tá? Então, quem nasce pobre, quem nasce camponês, quem nasce comerciante, ele não tem uma alteração no aspecto social. Esse movimento da sociedade, dos grupos sociais, era muito difícil, tá? Pode que? Era muito difícil de acontecer. E isso faz com que a gente possa entender que, além do fator relacionado à pouca mobilidade social, nós tínhamos já essa definição dos segmentos dos estados, tá? Então, nós tínhamos o primeiro estado, o primeiro grupo social era formado pelo clero, tá? Fazendo a ideia de uma pirâmide social. O primeiro estado era o clero. O segundo estado eram os membros da nobreza. E o terceiro estado era todo o resto da sociedade. E aí nós temos burgueses, camponeses, a população pobre, os trabalhadores, as pessoas que possuíam oficinas,
Tá? Então, todo o resto da sociedade, que não eram religiosos, padres, ou da nobreza, faziam parte desse terceiro grupo. Então, eles ainda continuavam sendo governados por Deus? A presença religiosa sempre se manteve. Então, aqui nós temos a pirâmide social da França nesse momento, o primeiro estado, Claro. o segundo estado, Monarquia. o terceiro estado. O resto. Aqui realmente vamos passar a ideia de resto, tá? Todo o resto da sociedade. Aqui nós temos a nobreza, e aqui nós temos falando de quantidade. Então, a França, nesse momento, ela possuía ali o total de habitantes, cerca de 26 milhões e 400 mil habitantes. Tá? Pessoal, eu estou fazendo uma configuração aqui no quadro, demonstrando a pirâmide social. Então, vocês podem aí em casa ter a ideia mais ou menos, tá? Quando a gente fala de elemento social, a gente fica fácil usar a representação de uma pirâmide, onde a gente consegue associar a posição de cada um dos grupos. Então, para a sociedade francesa, nesse período, ela contava com cerca de 26 milhões e 400 mil habitantes. E aí temos ainda uma subdivisão de cada um desses grupos, tá? Gente, em qualquer ambiente social, qualquer núcleo social, qualquer formação social, nós vamos entender que a base da sociedade é sempre maior, tá? Tá vendo aqui a pirâmide? A base da sociedade, ela vai ser sempre maior, sempre uma quantidade muito maior. Então aqui a gente vê, ó, que a base ela é maior, tá? Até esse espaço aqui, ó, tem uma quantidade maior e aqui mais escuro. Então, o prédio contava com cerca de 100 mil membros. Aqui a nobreza contava com cerca de 300 mil membros. E olha a base da sociedade. Quantas pessoas? 26 milhões. Muita gente. É uma quantidade gigantesca, tá? Hoje, na sociedade brasileira, a base da nossa sociedade são de pessoas pobres, tá? Então, ali, o número de pessoas em condições não tão boas, ela é muito maior. Oi, Lucas. Se alguém camponês quer dar uma monarca, vai se tornar monarca? Não, a mobilidade social é muito difícil, tá? Essas situações, vai que uma menina lá da nobreza fica rebelde na adolescência e se casa com um camponês. É muito difícil, tá? Primeiro que o convívio social, o ambiente social é totalmente diferente. Era um grupo de pessoas ali que tinham toda uma rotina de vida onde eles não tinham nem contato com o camponês, né, com outros grupos que não fossem do seu mesmo núcleo social, tá? Então, ele está separado dessa forma. Dá uma olhadinha na página 42 da apostila de vocês. Ali demonstra uma representação da família real, tá? Como vocês podem ver, existe uma representatividade de luxo, de riqueza, as roupas que eles vestem, a forma como eles estão postos, né? Então, existe todo um ambiente, um aspecto cultural voltado para essa elevação de posição, tá? Demonstrar e entender que o grupo social ligado não só à monarquia, ao rei, mas também à nobreza, são pessoas e grupos importantíssimos, tá? Tem uma elevação muito grande, tem até a ideia de respeito. Oi, Lucas. A nobreza tinha escravos, não tinha? A nobreza tinha escravos? Tinha seus serviçais, tá? Os trabalhadores. Trabalhadores livres que pagavam, inclusive, salários, tá? Para que eles pudessem fazer os seus serviços. Mas aí o professor vai explicando, você vai entendendo como que funciona. Até porque esses representantes do primeiro estado e do segundo estado tinham uma dependência muito grande do terceiro estado, tá? Eles praticamente não trabalhavam. E se a gente for analisar o número de pessoas que faziam parte do terceiro grupo,
é fácil entender por que eles não trabalhavam, por que eles não tinham tantos afazeres ou tantas funções importantes presentes na sociedade. Então, diante de sérios problemas relacionados a uma crise econômica, o que acontece? Para manter a vida do clero, para manter os membros do clero e manter os membros da nobreza, eram pagos vários impostos. Quem era nobre ou quem era do clero, eles tinham algumas vantagens, tá? Esses dois estados, eles eram privilegiados, tá? Com a isenção de impostos e com o recebimento de pensões reais. Então, quem era do primeiro estado e do segundo estado, além de não pagar impostos, recebia um salário do governo. O governo pagava o salário. E de onde vem esse salário, esse dinheiro? Vem do recebimento de impostos ligados ao terceiro estado. No terceiro estado estão burgueses, camponeses, trabalhadores livres. Então, é um grande número de pessoas, inclusive, como eu disse já em outros momentos, pessoas pobres, que são obrigados a pagar impostos. Tá? Por exemplo, o dízimo para a igreja, né, relacionado ao clero, ele não era opcional, era obrigatório. A pessoa era obrigada a pagar. Só que o primeiro estado e o segundo estado não pagavam o dízimo. O primeiro estado, porque eles já são os padres religiosos, né? Mas o segundo estado, eles não eram obrigados a pagar os impostos. O número de 300 mil pessoas sem pagar o imposto, e além disso, receber dinheiro, chegou um momento em que a renda daquilo que era recebido e a renda que era gasta não era o bastante, tá? Então, a vida de luxo dentro do castelo, onde existiam grandes festas, banquetes, era algo muito... eram feitos muitos gastos e a arrecadação de impostos acabou chegando no momento em que entrou em crise. Aí, o que acontece? Lá na página 43. O ministro das Finanças, né, francês, o Jacques Necker, ele promoveu, então ele propôs ao rei que pudesse fazer uma reunião, tá? Juntar uma Assembleia dos Estados Gerais. Para quê? Para que fizesse, então, tentasse solucionar os problemas que estavam presentes na sociedade. Então, por exemplo, arrecadação de impostos, aumentar a arrecadação de impostos, criar novos impostos, tentar solucionar os problemas, por quê? Não estava dando conta de pagar salário para todos esses 400 mil pessoas, e, além disso, bancar todos os momentos de luxo, de festas, né, e banquetes, etc. Como não havia essa possibilidade, né, de pagamento, foi proposto que fizesse a reunião, né, uma Assembleia dos Estados Gerais. Aí o que acontece? Quando eles fizeram essa reunião dos Estados Gerais, existia também, dentro desse grupo, né, da Assembleia dos Estados Gerais, que era a reunião dos deputados, existia uma quantidade de membros, de pessoas presentes em cada um dos estados. Tá? Aqui no terceiro estado, como tinha uma quantidade maior, fizeram sempre maior que o número dos deputados. Tá? Cerca de 500 deputados faziam parte do terceiro estado. O primeiro estado ele contava com cerca de 247 deputados. E o segundo estado ele contava com 128 deputados. Tá? Aí o que acontece? A votação, ela não era por quantidade de pessoas que faziam parte do primeiro estado e do segundo estado, ou seja, não era individual. A votação era censitária, era por estado. Então, o primeiro estado, a maioria decide o quê? No primeiro estado, 200 pessoas levantavam a mão, pronto, é voto vencido. No segundo estado, 188, 180 levantavam a mão, então o segundo estado votou também a favor da criação de um novo imposto. E os 500 que levantaram a mão contra, não conta, porque são 2 votos contra 1. Então, infelizmente, sempre o terceiro estado ele passava por situações de conflito, porque ele perdia em todas as votações. E chegou um momento
em que eles começaram a discordar, porque era um momento de reunião para que eles pudessem ter a chance de mudar essa postura de imposição, de cobrança de impostos, de preços elevados, e infelizmente eles não estavam tendo essa oportunidade. Tá? E aí o que eles fizeram? Dar início ao processo de revolução. Porque eles começaram a entrar em um conflito interno. Quando o rei ele percebeu que o terceiro estado estava criando, né, problemas relacionados a essas decisões, ele dissolveu a Assembleia dos Estados Gerais. Então ele pegou aquela reunião que era para solucionar os problemas e falou que aquela reunião ela não poderia mais acontecer. Mandou todo mundo embora, todo mundo para suas casas, proibiu eles de entrarem no castelo para fazer a reunião. E aí é exatamente esse o momento onde acontece a revolução, porque eles propuseram que o voto ele precisaria ser individual. Se somar o voto, a quantidade de deputados do primeiro estado e do segundo estado, vai dar 435 pessoas. E só o terceiro estado tinha 500. Então, se fosse voto individual, eles poderiam estar ganhando, tá? Eles poderiam sair vencedores de algumas decisões. Fora que poderiam ganhar votos de um padre ou de um nobre, se fosse, então, um pouco mais voltado para as ideias e princípios ligados ao terceiro estado. Diante disso, ou então rei Luís XVI, ele promove então a dissolução da Assembleia, ele desfaz a Assembleia, e é justamente nesse momento que os membros do terceiro estado reagem, e aí por si eles criam uma nova reunião chamada Assembleia Geral. A ideia da Assembleia Geral é que justamente que eles pudessem se reunir, esse terceiro estado, e colocarem posições ali que precisariam ser aceitas pelo governante. Então, não era uma revolução. Era o momento deles tentarem solucionar os problemas e levar tudo isso até o rei. Como isso não é bem aceito diante do rei, porque o rei ele tem aquela postura autoritária, é ele que manda, que toma as decisões, isso acaba não sendo bem visto por eles. Página 44 tem uma atividade que diz o seguinte: organize as ideias. Porque o impasse na forma de votação utilizada na Assembleia dos Estados Gerais levou o rei Luís XVI a encerrar a reunião. Qual foi o motivo dele encerrar a reunião? Injustiça. De certa forma, injustiça, mas aí tem que explicar. Por que seria? Muitos conflitos sociais. Pois todo foi o primeiro, o segundo estado sempre ganhava o terceiro estado. E o terceiro estado se via? Perigo. Se revoltou, tá? Ele se via ali desmerecido pelo processo. E eles têm mais? Quantidade maior. Ela dá uns 400 e pouco. Pessoal de casa, acompanha lá no chat, por favor. Exercício número 1. A pergunta é: por que o impasse na forma de votação utilizada na Assembleia dos Estados Gerais levou o rei a dissolver, a acabar com a reunião? Consegue associar, Amanda? Sim? Coloca aí. O terceiro estado se via prejudicado. R$ 44.
o terceiro estado se via prejudicado perante a forma de votação. Perante a forma de votação. E o impasse que se criou foi utilizado como justificativa para acabar com a reunião. Professor, Oi, Mari. onde aconteciam essas reuniões? As reuniões aconteciam no próprio, né, existia um ambiente próprio para as decisões políticas. Então, no próprio castelo existia um salão onde eles faziam essas reuniões. Até Penso o castelo como algo gigantesco, enorme, né? Onde existiam várias localidades, vários ambientes onde eles pudessem se reunir. Três vezes maior. É grande, só para caber, ó, o terceiro estado, 500 pessoas. Certo? Galerinha, exercício número 2. Quais eram os principais objetivos que moviam a burguesia para proclamar a Assembleia Nacional? O fato da primeira ser fechada? Não, por que a burguesia... Não tinha onde se reunir? Não. Quais eram os objetivos dela? Por que a burguesia ela se viu motivada a criar uma nova reunião? Para discutir questões do governo. Isso, ela queria participação, ela queria ser ouvida, tá? Então coloquem assim, ó, gente. Isso mesmo. A burguesia desejava participar das decisões políticas para mudar Vou repetir. A burguesia desejava participar das decisões políticas para mudar o quadro pessoal de casa lá no chat. Para mudar o quadro de exploração no qual se encontrava. Sim? E a partir daí dá início o processo revolucionário. Galerinha, vocês podem acompanhar lá na página 44, vocês têm a representação da invasão da Bastilha. Bastilha era um local onde existia o aprisionamento de pessoas que eram contra o rei, tá? Então, grupos ali de oposição. Aí, o que acontece?
Os membros ali da burguesia e as pessoas que faziam parte desse terceiro estado, o grupo de deputados, diante da Assembleia Nacional que eles criaram, que foi justamente uma reunião ao qual eles se fecharam dentro de um salão para que eles tomassem as decisões, criassem uma nova Constituição, fizessem alterações, talvez, na modificação da forma como eles estavam fazendo, né, o pagamento desses impostos. O que eles fazem? Eles ameaçam, então, o rei, caso a reunião deles fosse dissolvida, caso o rei entrasse lá e destruísse tudo, né, todo o processo de todo esse grupo de reunião, eles, então, iam suspender o pagamento dos impostos. O rei ele não deu ouvidos e mandou o exército ir para aquele salão para que pudesse, então, dissolver realmente aquela reunião, aquela assembleia. Aí, como isso acontece, como o rei acaba, então, invadindo e desfazendo a reunião desse grupo, eles acabam, então, saindo para as ruas, não só os 500 deputados, mas toda a população acaba indo para a rua, iniciando primeiro de forma inicial, indo para a rua para que eles pudessem, então, promover todo o processo revolucionário. De uma forma inicial, eles invadem, então, a Bastilha, que é esse local onde existe a prisão das pessoas que são contrárias ao rei, ao monarca, e aquilo ali já é uma postura que acaba demonstrando que eles estão insatisfeitos com a posição do monarca. Tá? A maioria. Isso, a grande maioria, tá? Então, o número de rebeldes, de pessoas contra o governo que vão fazer parte desse movimento é muito grande. Então, os protestos eles se iniciam na capital, Paris, e eles vão se espalhando por todo o reino. No interior, o que os camponeses fazem? Os camponeses eles invadem as fazendas, invadem as propriedades, desapropriam, né, retira de lá os seus proprietários e saqueiam. Eles roubam comidas, acabam roubando tudo aquilo que os proprietários possuíam nas grandes fazendas. Então, tanto na cidade, no perímetro urbano, quanto no perímetro rural, eles acabam promovendo, de certa forma, uma manifestação muito grande, a ponto de destruir tudo aquilo que eles possuíam como sua propriedade privada. Página 45. A Assembleia Nacional Constituinte. Até então, a Assembleia Nacional era apenas uma reunião onde eles pudessem promover alguns pedidos de alteração ou de modificação de impostos. Diante do impasse criado, diante das imposições do rei, diante da invasão que os militares acabaram fazendo, a reunião que eles fizeram, como eles já haviam promovido, iniciado a revolução, o que eles fazem é se reunir novamente para criar uma Constituição. Constituição é o código onde vai existir a lei maior do país, tá? Nós, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a nossa Constituição, ela vai recebendo algumas alterações, né? Alguns adendos vão sendo acrescentados, mas a Constituição, ela é única, tá? E ela precisa ser respeitada. É justamente o código de leis, de normas, onde os representantes, até mesmo representantes políticos, precisam respeitá-la, tá? Não sei se vocês já acompanharam aí informações contrárias ao atual governo de Bolsonaro, onde eles pedem intervenção militar, manifestações onde possa desfazer a organização dos ministros, dos deputados, enfim, tá? Toda uma manifestação contrária e imposição do próprio povo, onde eles carregam faixa, né? Aonde possa voltar, por exemplo, a ditadura militar. Na própria Constituição já está presente uma determinação aonde é proibido, tá? Onde há uma de intervenção militar. Então, os militares eles não vão contra a própria Constituição. Gente. Então, para vocês entenderem que a Constituição é a lei maior que
E aí, o que acontece? Pessoal de casa, Mariana? Senhor. Mariana? Oi. Ana Carolina? Oi, tá ouvindo? Sim. Dá pra ouvir. Fala aí, professor. Ana, tá travando? Tá tudo certo? Tá conseguindo ouvir o professor? Sim, tá de boa agora. Ok. Então, o que estava explicando era que a Assembleia Nacional Constituinte é para a elaboração. A reunião desse grupo é justamente promover a criação de uma Constituição, e uma das determinações era acabar com os privilégios, tá? Então, primeiro e segundo estado, eles não pagavam impostos, então era um privilégio, a partir de agora eles passam a pagar os impostos também, e receber as pensões, tá? Que é um auxílio do governo, né, do próprio governo, de pagar os impostos. Em agosto, só um pouquinho, em agosto do ano de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte Francesa, ela votou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E esse documento, ele sofreu um monte de influência, né, com muitas influências do iluminismo, serviu posteriormente para que se criasse a Constituição. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão criado acabou colaborando também para a criação e elaboração da nova Constituição. Hã? Tem por meio de votações, tá? Aí o que acontece? Ela não altera, ela cria algumas pequenas alterações, que vai sendo acrescentado alguns artigos, como se fossem artigos novos, tá? Ela vai... Por quê? Por que a gente pensa nessa possível alteração? É o mesmo na nossa realidade. Então, se não é o mesmo, não tem como ficar obedecendo aquela mesma Constituição. Então, elas vão sim se alterando de acordo com a realidade. Claro que não foge nada do habitual, tá? Por exemplo, deixar de cobrar um imposto. Hoje em dia, o governo, aqui falando a respeito do Brasil, hoje em dia o governo ele tem uma arrecadação de impostos muito grande, tá? Às vezes pode ser até colocado que a arrecadação é pouca, o dinheiro não dá para solucionar todos os problemas do Brasil, mas a arrecadação ela é muito grande. Aí o problema é justamente a administração desse dinheiro, tá? E isso acaba sendo um problema muito sério. Lá na página 46 a gente fala a respeito dos partidos revolucionários, tá? Onde acontece uma divergência no terceiro estado, tá? Aquele número de representantes de 500 deputados, eles acabam sofrendo um rompimento. Diogo, para com isso. Galerinha, lá na página 46 está escrito o seguinte: Partido Revolucionários. Então, antes era um único partido revolucionário, que era conhecido e entendido ali como terceiro estado, número de 500 deputados. O problema é que esse terceiro estado, eles acabam entrando em divergência, tá? E essa divergência, essa contrariedade de pensamentos, de ideias, vai gerar a criação de dois grupos também diferentes, tá? O primeiro grupo, ele é entendido como girondinos, representantes da alta burguesia, tinha uma postura moderada, eles procuravam evitar as conquistas populares mais radicais, quebra-quebra, destruição, de pôr fogo em pneu, atirar em pessoas, isso era um pouco evitado pela alta burguesia. Eles não queriam uma revolução dessa forma. E defendia a manutenção do regime monárquico constitucional. O rei, ele permanece, só que ele vai obedecer à Constituição. Isso era defendido pelos girondinos, grupo oriundo da alta burguesia, ou seja, pessoas riquíssimas, tá? Comerciantes muito ricos, que infelizmente não fazem parte da nobreza, né, por conta daquele contexto referente à herança consanguínea, né? A pessoa, ela nasce burguesa, ela não nasce nobre, ela não vira nobre. Então, o seu desejo era esse.
Já os jacobinos, ela era formada pela baixa burguesia, por trabalhadores urbanos, como, por exemplo, os sans-culottes, que tinha uma postura mais radical. Aí sim, o grupo dos jacobinos é o grupo do quebra-quebra, destruir lojas, saquear bancos, pôr fogo em pneu, né? Pichar muro, pichar camburão da polícia. Então, aquela ideia é um pouco mais radical, tá? Está sendo fantasioso um pouco, até por conta da ideia que a gente sabe, né, referente a esses princípios que não tinham uma formação tão grande. Mas pensarmos numa situação onde haja um conflito muito grande, tá? Defendia um governo forte e centralizado em Paris e a atuação do Estado no controle da economia. Eles formavam um partido da montanha, tá? Era um número bem grande. Eles desejavam ainda o fim da monarquia e a implantação de uma república. Agora nós estamos falando de um conflito entre dois grupos. O terceiro estado, o número de deputados, ele se dividiu. Antes era um grupo só, depois que eles começaram a promover a revolução, eles entraram em divergência. Agora são dois grupos. O primeiro grupo ele é mais pacífico, o segundo é mais radical. Qual dos dois vai acabar tendo maiores conquistas? Radical. O radical. Porque o radical é o maior número de pessoas. O radical ele vai encontrar apoio nos pobres, nos trabalhadores, nos camponeses. Então, ele vai promover uma radicalização muito maior referente a todo o processo revolucionário. Lá na página 47, nós temos uma ideia referente a partido de direita e esquerda. Né? Hoje, na nossa sociedade, Diogo, você consegue entender a representatividade de partido de direita, partido de esquerda? Qual que é o partido de direita, qual que é de esquerda? Fala, Lucas. A direita se importa mais com valores do que a esquerda, que a esquerda se importa mais com o social. Sim, se a gente fosse falar de partidos políticos hoje, por exemplo, no Brasil. Sim, mas o partido de hoje é direita. O nosso presidente, ele é de Direita. E de esquerda, qual seria? Por exemplo, PT, Lula, Dilma. Pode falar. Ah, é? Pode, vai lá. E aqui nós temos, então, o seguinte, crianças, os jacobinos, eles eram de esquerda, porque eles estavam sentados na parte esquerda do salão, e os girondinos de direita. Os termos direita e esquerda, depois, tá? A gente não está falando necessariamente nesse momento, depois vai ser atribuído a partidos políticos ligados ao capitalismo. Então, partidos que são capitalistas são de direita, partidos socialistas são de esquerda. Então, quem é capitalista de direita e quem é socialista de esquerda. É só para a gente poder associar. Partido do centro, certo e errado, não tem, depende do julgamento. É a mesma coisa de você pensar, por exemplo, religião. Por que sua religião é certa? Por que na sua religião a sua crença é a crença que você pode julgar como sendo a mais certa possível, relacionada à ideia de Deus, salvação e pro céu, e a outra não? Tá? Então, é julgamento, é a sua posição, é a forma como você tem a aceitação da sua ideia. Oi. Exatamente. Por exemplo, uma das justificativas para o fim da guerra, para que haja paz, é a guerra, tá? Situação de conflito, um país entra em conflito com o outro e tal, para que haja paz, o que eles vão fazer? Guerra. Até um dominar o outro e aí simplesmente. Então é como se fosse uma justificativa. É como se fosse uma justificativa errada, tá? Para que haja paz precisa ter guerra? Não tem relação, não tem combinação entre esses termos. Beleza? Então ali logo abaixo a segunda representação, a segunda imagem. Vocês têm ali um subtítulo onde descreve a Convenção Nacional. O que foi a Convenção Nacional? Enquanto todos os acontecimentos tinham lugar na França, outras monarquias europeias começaram a se preocupar
que algo semelhante pudesse estar acontecendo também nos seus territórios. Afinal, não era apenas na França que havia pessoas descontentes com a desigualdade social ou com privilégios ali de outros grupos. Pois é? Como? Qual é a perda dos estados e mortes? A perda? Como assim? Ah, a gente vai acompanhar aqui o processo revolucionário. Não dá quantidade, tá? Mas um número muito grande de pessoas acabam morrendo entrando nesse conflito. Parte da nobreza francesa, ela foi procurada asilo em alguns outros países, principalmente a Áustria e a Prússia. Os revolucionários franceses, no entanto, eles estavam agora no controle, né, do exército, no controle das determinações, e isso era algo muito preocupante. Tanto que faz com que outros grupos que se sentem ameaçados possam procurar asilo, ou seja, refúgio em outros países, para que pudessem se proteger. Os austríacos responderam à declaração de guerra com uma ameaça. Se eles fizessem algo contra a família real francesa, o exército austríaco iria invadir a França e ia invadir Paris, né, destruir ali Paris e dominar a França. Por quê? Nós temos ali uma relação entre o rei e a rainha com a Áustria. Então, caso eles fizessem alguma coisa, infelizmente, eles poderiam estar promovendo isso. Tá? Ali na página 48, nós temos um dos momentos um pouco mais ligados a essa ideia de terror. Chegou o momento que essa revolução recebeu a denominação de período do terror. Por quê? Aconteceram coisas horrorosas dentro desse processo revolucionário, tá? Inclusive, eles pegaram a família real, o rei, e promoveram até a morte, a decapitação do rei com toda a sua família, tá? Na representação ali, vocês veem as pessoas sendo colocadas na guilhotina ali, para que pudessem, então, serem mortos, tá? E eles acabaram executando o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Com a morte do rei, a Áustria invade a França e a Convenção Nacional convocou todos os cidadãos para que pegassem suas armas e defendessem o seu país. Ou seja, já que a Áustria está invadindo o seu território, eles pudessem, então, mesmo promover realmente todo o processo revolucionário. Isso. E aí nós temos o seguinte, galerinha, ocorreu um período onde esse processo revolucionário, como eu disse, foi denominado período de terror, e é justamente quando os jacobinos eles acabam implantando ali, tomando algumas decisões e levando a família real à morte. Então, esse momento é um momento de terror, não só porque o monarca, o rei e sua família morrem, mas é porque ocorre um caos, um conflito, um processo revolucionário muito grande diante dessa Revolução Francesa. Página 49, a gente fala novamente de disputas internas no Partido Jacobino, tá? Então, no auge do período de terror, alguns integrantes do Jacobino, tá? Aqui nós vimos lá no início, problemas dos partidos revolucionários. O terceiro estado ele vai se dividir, Girondino e Jacobino. Depois ocorreu toda a revolução, a morte dos representantes, a morte do rei e sua família, o próprio grupo dos jacobinos entra novamente em conflito, tá? Então, antes era conflito entre Girondino e Jacobino, agora é entre Jacobino com Jacobino, tá? Disputa interna do partido. No auge do período de terror, alguns integrantes do Partido Jacobino defendiam o fim das execuções públicas, redirecionando as preocupações e mudanças urbanas de que a França necessitava. Então, a França ela precisava realmente de mudanças, alterações que eram necessárias, mas não tão radicais como estava sendo. Diante dessa divergência, representantes entre os líderes do Partido Jacobino acabaram se enfraquecendo justamente porque entraram em disputa, tá? Entraram em um certo conflito,
e a violência que se imprimiu contra os adversários políticos fez com que Robespierre, um dos representantes, fosse aos poucos perdendo todo o apoio que ele tinha ao assumir o poder. Então, dos grupos dos jacobinos, Robespierre era o que comandava todo o processo revolucionário. Depois ocorreram algumas novas determinações, onde, infelizmente, ele foi retirado do cargo, tá? Por conta de problemas internos dentro do seu partido. No dia 28 de julho de 1794, ou 9 do Termidor, de acordo com o calendário próprio republicano, Robespierre ele foi preso pelos girondinos. No dia seguinte, ele foi executado. Então, conflito entre os partidos do terceiro estado, tá? Girondino e jacobino. Depois ocorrem conflitos entre os próprios jacobinos, depois que eles assumem o poder, e eles acabam executando o seu líder, tá? Mas aí já estão associados os grupos mais radicais ainda, que tiram o seu líder, os próprios jacobinos, associado aos girondinos. E eles matam o seu líder. Página 49 vai ficar como tarefa para vocês desenvolverem, tá? E aí a gente dá sequência na página 51, onde a gente fala sobre o diretório. 49. Não, eu vou marcar para vocês depois lá, tá? Página 51, galerinha. Toda vez que você faz, colocar em poste de colocar? Sim. Página 51. Diretório é uma nova forma de governo criado na França, tá? Então já havia passado pelo processo revolucionário, grupos radicais, a morte de várias pessoas. É como se a França ela tivesse se reestruturando politicamente, se reorganizando. E aí surge o diretório. Então, a grande violência do período do terror gerou muita oposição aos jacobinos. Os girondinos aproveitaram essa situação, articularam um golpe e tomaram o poder. Então, antes, os jacobinos, que estavam mais radicais e dominaram o poder, mataram o seu líder, eles, infelizmente, se viram perdidos, sem orientação, mataram o líder, né? Vai ficar perdido. Sem orientação nenhuma, e é aí, então, que os girondinos, os membros da alta burguesia, acabam se aproveitando para que pudesse gerar um golpe de Estado, tá? E articularam no ano de 1794, deram um golpe que tiraram os jacobinos do poder, conhecido como reação termidoriana. Os girondinos organizaram, então, um governo no qual, em maioria, eles eram chamados de diretório. Todos os clubes dos jacobinos foram fechados. Os jacobinos não poderiam mais se reunir, criar reuniões, organizações, porque talvez eles poderiam promover novamente uma ação um pouco mais revolucionária. Poderiam Sim. aumentar ainda mais o grupo radical. Isso mesmo. E aí quem cria a Constituição, na maior parte, são os jacobinos. A partir do momento que existe o diretório, esse período, a Constituição foi criada no ano de 1799 e aprovada pelos jacobinos, grupo mais revolucionário, ela foi suprimida e um novo documento foi elaborado, tá? Chamada Constituição do ano 3. Aquela Constituição dos revolucionários, ela não foi mais aceita pelos girondinos. Foi feita uma nova Constituição, com novas orientações, novas determinações, para então ocorrerem novas determinações para o próprio país. A instabilidade política levou os girondinos a pensar em um governante com liderança e respeito por toda a população francesa. Esse líder, evidentemente, deveria ser um integrante da alta burguesia, e tomar medidas no sentido de proteger tudo aquilo que eles já haviam conquistado um dia. Com esse objetivo, foi promovido o golpe de Estado no dia 9 de novembro de 1799, conhecido como 18 Brumário. Em seu lugar, instalado o consulado.
Então, depois de serem criado o processo revolucionário, foi criado o diretório, que é uma organização onde os girondinos acabaram promovendo o golpe de Estado e instaurado o consulado. No consulado, já acontece uma representatividade maior do iluminismo, que é justamente a divisão dos poderes, tá? Poder legislativo, executivo e judiciário. No poder executivo, existe a representação de 3 pessoas, tá? 3 cônsuls vão dividir essa responsabilidade. Então, o consulado, no poder executivo na França, ele foi entregue a 3 cônsuls. Napoleão Bonaparte, como eu disse a vocês no início da aula, o abade Sieyès e o general Duco. São 3 líderes que vão nominar, como se nós tivéssemos hoje aqui no Brasil 3 presidentes. Tá? Então, a ideia de consulado era justamente que pudesse facilitar essa divisão dos poderes. Napoleão era o primeiro cônsul, ele detinha a maior parte do poder entre os outros 3 representantes. Já no ano de 1802, Napoleão ele, foi proclamado primeiro cônsul vitalício, ou seja, ele não sai mais do cargo. Além disso, ele tinha direito a nomear o seu sucessor. Aonde isso acontece? A ideia de se tornar vitalício, ou seja, Napoleão não vai mais sair do cargo. Ele vai ficar para sempre até que ele morra. Tá? Até que ele morra, ele vai ser o primeiro cônsul. Ele é vitalício e ele pode ser passado de forma hierárquica. Então já está contraditório. Então antes eles criaram um processo revolucionário onde deixaria de existir a ideia de monarquia. Quando começa a ideia de uma possível república, divisão dos poderes, Napoleão Bonaparte começa aos poucos a dar alguns golpes de Estado. Tá? Primeiro ele se declara ali porque ele tinha maior poder entre os 3. Ele acaba se declarando ali como o primeiro cônsul permanente, tá? Com um cargo vitalício, onde ele poderia escolher o seu sucessor. Então ele vai ficar no cargo até morrer, depois que ele morre, ele escolhe seu filho, seu primo, seu tio, parente próximo, e isso vai continuar eternamente. É como se fosse uma monarquia, é praticamente uma monarquia. Mas ele não está todo mundo familiar dele ia puxar saco dele, né? Sim. Mas se todo mundo da família dele morresse. Aí seriam possibilidades, né? Seriam possibilidades. Sempre tem um grau familiar muito longo. Tá? A nossa linhagem ela é gigantesca, é enorme. Crianças, e aí o que acontece? Napoleão Bonaparte, aos poucos, ele vai, então, desconfigurando todo o processo revolucionário. Ele, com a implantação do seu próprio consulado vitalício, ele acaba, aos poucos, tomando totalmente domínio, e ele se declara, depois, imperador da França. Tá? Aí o Diogo falou, a família dele, então, puxava muito saco. E a família dele foi um dos beneficiários, tá? Portugal, depois que acontece a invasão a Portugal, porque Portugal ele acaba indo contra o bloqueio continental. Dá uma olhada na página 52. Página 52. Primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem. Está escrito bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Napoleão Bonaparte, ele começou a invadir vários países, e aí cada país que ele invadia, ele dava para um parente dele. Dava para um primo, dava para um tio, e esses representantes que governavam aqueles países a partir de então. Então, aos poucos, ele ia dominando, tá? Pensem a ideia de Império Romano lá que nós estudamos no 6º ano, tá? Aos poucos, eles vão dominando territórios. Napoleão também tinha justamente essa proposta quando ele implanta o Império Francês, tá? E aí ele teve a ideia de dominar vários países europeus. O que aconteceu no bloqueio continental? No bloqueio continental, o problema maior foi que ele queria invadir a Inglaterra para que a Inglaterra se submetesse às suas decisões, só que a Inglaterra é uma ilha, né? Então, invadir uma ilha era algo muito difícil. Qualquer ambiente, qualquer localidade que ele chegava, ele poderia ser atingido ali pelo exército inglês.
Então, ele nunca conseguiu invadir a Inglaterra. Aí, o que acontece? Ele acaba determinando o bloqueio continental. Ninguém vende para a Inglaterra. Nenhum país pode vender ou comprar produtos da Inglaterra. O presidente. Hoje, na França, nós temos principalmente a representação de ministros, de representatividade, de primeiro-ministro. Sei, mas a representatividade maior é dele, mas hoje é presidencial. Bom? Possivelmente. Nossa, e muita coisa, até mesmo o aluno desinteressado. Muita coisa pode mudar. E aí, o que acontece, galerinha? Para finalizar, o bloqueio continental foi uma determinação onde o então imperador Napoleão Bonaparte ele determina que nenhum país poderia comercializar com a Inglaterra, para que a Inglaterra, então, submetesse até as suas decisões. Portugal é um dos países que teima e acaba comercializando, por isso que Napoleão invade Portugal, a família real vem para o Brasil, então gera toda uma consequência até mesmo para o nosso próprio país. E ali na página 52, nós finalizamos o conteúdo falando a respeito dessas imposições de Napoleão Bonaparte, onde ele desconstrói todo o processo revolucionário. Então, a França passou por um longo processo de revolução para a retirada de um governo autoritário, de um governo onde não existia participação política da população, onde tudo era muito imposto ou determinado pelo governo, pelo governante, e quando ele assume o poder, ele desconstrói todo o processo revolucionário. Ele volta a implantar novamente a ideia de um representante, de um líder que pudesse continuar no poder, tomando as decisões sozinho. Tá? Crianças, página 53, a gente vai finalizar com as atividades da apostila. Página 53, por favor, e 54. Pessoal de casa, atividade 53 e 54. Vai, Gabriel. Escreve com lápis pretinho. Pessoal de casa, antes de a gente fazer a correção no chat, eu vou precisar que vocês me enviem foto, tá? Quero ver foto da atividade pronta, página 53 e 54. Lucas Furuki, Analísia, Guilherme, Miguel, Ana Carolina, Mariana, Rafa Frank, Isabelle. Não recebo nenhuma atividade da Isabelle, nem sei se está acompanhando.
Não recebo tarefa, não recebo atividade. Urique e Letícia, por favor. Crianças, pensem, para fechar a nota de vocês de tarefa e participação, é algo muito complicado. Muito complicado. E isso reflete na nota final, por quê? Porque a gente precisa somar a avaliação mensal, a avaliação bimestral e nota do aluno de tarefa. O aluno está mandando tarefa, vai ficar com nota. Bom, qual vai ser o valor da nota? Então fica complicado. Então mandem, por favor, as atividades.
Galerinha, tô recebendo fotos já das atividades, tá? Só que ainda falta um monte de gente. Vamos lá. Pessoal, vamos lá, vamos corrigir. Página 53. Espera. Zé. Vou marcar a tarefa para vocês, tá? Tarefa da história. Apostila. Páginas. 49, 50. Sim. Pessoal, mandei para vocês lá no chat, por favor. Anotem tarefa, registrem a tarefa e desenvolvam. E é assim que nós falamos. Na agenda, vocês colocam as páginas, certo? Apostila, páginas. De hoje. 49, 50. Uma parte é caixa. Uma parte. Isso, de hoje. Lucas, apostila e CA. Anota aí, Ana. Não. Ah, tristeza. 20, 24, 26.
A 2024, do Atlético. Mas não é Pessoal de casa, eu mandei lá no chat para vocês, tá? Não deixa de registrar, por favor, na agenda. Letícia, Ana, Rafaela Frank, Mari, Urique, Ana Carolina, Isabelle, Lucas, Ana, Miguel, Ana Carolina. Assim como os outros. E que foi no banheiro? Professor, a gente já fez a correção da 19. Obrigado, Ana. Crianças, não deixem de... Não deixem de registrar a tarefa lá na pauta, tá? Lá no chat. Apostila, página 49 e 50, CA, página 20, 24 e 26. Pessoal de casa, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não, professor. Ok. Tchau, obrigado por hoje. Façam acompanhe. Acompanhe no Google Sala as correções, tá? O professor me dá lá no Google Sala.
Pode pegar.